Olá, gente. Vamos continuar com a nossa correção, tá? Então, questão 2, na página 362. Módulo 4, página 362, tá? Questão 2. Por que devemos nos preocupar com o aumento da concentração desses gases na atmosfera terrestre? Nós temos aí, porque as emissões de CO2 contribuem para intensificar o fenômeno atmosférico natural, conhecido como efeito estufa, que mantém a temperatura média da Terra. Segundo alguns cientistas, essa alteração pode interferir na dinâmica da atmosfera e dos oceanos, que são sistemas que regulam o clima da Terra. Certo? Então, nós temos aí, a emissão de gases de efeito estufa, né? Eles contribuem para intensificar o fenômeno atmosférico natural, que é o efeito estufa, certo? E aí você tem, mantém essa temperatura média da Terra, né? Esse efeito estufa, ele mantém a temperatura média da Terra. Só que esses gases, eles vão intensificar esse efeito natural, que é o efeito estufa. Então, gerando o quê? Alterações que podem interferir na dinâmica da atmosfera e dos oceanos, que são os sistemas que regulam o clima do planeta. Certo? Essa é a resposta da questão 2. A3. Leia a manchete e responda as questões propostas. Degradação do cerrado e erosão dos solos em áreas agrícolas preocupam. Então, qual é o problema ambiental abordado na reportagem? Então, o problema ambiental abordado é a degradação do cerrado e erosão dos solos em áreas agrícolas. Tá? Degradação do cerrado e erosão dos solos em áreas agrícolas. Letra B. Cite algumas das possíveis causas dos impactos descritos nessa notícia. Então, a expansão das atividades agropecuárias, vírgula, das cidades e da infraestrutura, além da retirada ilegal de madeira. Certo? Então, a expansão das atividades agropecuárias, das cidades e da infraestrutura, além da retirada ilegal de madeira. Questão C. Descreva a relação entre o desmatamento e a degradação dos solos. Então, o desmatamento causa irreparável perda de biodiversidade e contribui para o processo de degradação dos solos, facilitando a erosão e causando a poluição das águas. Então, o desmatamento causa irreparável perda de biodiversidade e contribui para o processo de degradação dos solos, facilitando a erosão e causando poluição das águas. Tá? 4. Então, é para poder ligar aí corretamente, tá? Então, desmatamento é o segundo, primeiro poluição do ar, ok? Vocês vão fazer aqui um X, tá? E o último aqui, uma retinha, certo? Então, poluição do solo é o último quadradinho. Então, primeiro, poluição do ar, que é onde tem os carros. O segundo, onde tem uma área devastada aí, desmatada, que é o desmatamento. E o último, poluição do solo, um monte de garrafa PET jogada no solo. 5. No lugar onde você mora, ocorrem problemas ambientais semelhantes ao mostrados nas imagens? Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar ou preservar problemas iguais a esses? Na verdade, existe sim todos os três, tá? Então, como a gente tem poluição do ar aqui em Anápolis, em questão de industrial e também em questão de automóveis, principalmente, nós temos desmatamento, áreas de desmatamento, sim, próximas a Anápolis, e temos poluição do solo. É só a gente observar, por exemplo, a quantidade de lixo que é jogado na região ali do Córrego das Antas, por exemplo, certo? Então, como que a gente pode resolver esse problema, diminuir esse problema, né? Então, nós temos aí, refletir sobre ações que contribuem para minimizar esses problemas. Seria o quê? Andar de bicicleta em vez de ficar andando de carro o tempo inteiro. Procurar ir de ônibus em vez de cada um ir de um carro diferente, certo? Questão de tomar cuidado onde a gente vai jogar papel de balinha, lixo, coisas do tipo.
certo? E questão de desmatamento seria uma questão de propagandas e políticas de incentivo a manter a área nativa mesmo. E leis, questões ambientais relacionadas principalmente em áreas próximas à rural, né? Então, página 371 agora. Na página 371, o que é questão 1, página 371. O que é petróleo? De onde esse recurso é extraído? Então, o petróleo, ele resulta da decomposição e transformação de matéria orgânica, animal e vegetal, no fundo dos oceanos e mares. Então, essa época lá dos dinossauros, então, os dinossauros e plantas daquela época, eles tiveram decomposição diferenciada que se tornou o petróleo que é hoje, né? Ele é extraído de rochas sedimentares, podendo a exploração ocorrer tanto na terra como no oceano. Bom? Então, questão 2. Então, leia e marque lá. Então, vocês vão marcar a sequência correta. 2, que é o petróleo, 3, que é gás natural, e 1, que é carvão mineral. Ok? Então, nos últimos anos, tem se buscado fontes de energia alternativas em todo o mundo, né? Que representem uma ameaça menor ao ambiente do que as exploradas até aqui. Então, para a gente fazer pesquisas em livros, jornais, revistas, na internet, sobre o assunto e escolha uma notícia. O que foi, meu filho? Para acalmar. Mamãe, O que é? eu quero que você fique lá embaixo. Não dá, Arthur. Dá tchau aqui, ó. Eu tô dando aula. Tchau. Então, deixa a mamãe continuar dando aula, tá bom? Tá. Pra terminar logo? Tchau, com Deus. Eu vou ser o primeiro. Então, nós temos aí, para fazer um resumo, ou seja, você pegar as informações principais a respeito aí desses últimos anos, como vem buscado fontes alternativas, por exemplo, a respeito de energia solar, energia eólica, tá? Então, são algumas fontes de energias alternativas para poder diminuir aí impactos dessas fontes de energias que são mais poluentes, certo? Então, façam pesquisa, coloquem lá a resposta a respeito principalmente dessas duas fontes de energia que eu falei, que são as mais limpas e renováveis, né? Você tem o sol, que é uma fonte de energia constante, graças a Deus, né, gente? Sem ele a gente não viveria. E temos energia eólica também, que pode ser utilizada. Então, página 378, questão 1. Observe as imagens a seguir, depois escrevam a legenda para cada uma delas, descrevendo de que tipo de energia se trata e quais suas vantagens e desvantagens. Então, nós temos aí a primeira, produção de energia eólica, ocorre com o aproveitamento das forças dos ventos. Ponto. Tem a vantagem de não poluir o ambiente e desvantagem de ainda ser muito cara para poder fazer. Tá? Você tem que ter a rede de distribuição, você tem que ter a questão de vários moinhos desses cataventos, né? Que ficam ali girando. Então, você tem também um impacto ambiental, que é algumas aves que podem acabar se machucando aí. Tá bom? Todos têm impacto ambiental, algum tipo de impacto ambiental. Então, a gente tem que pensar o que tem menos impacto ambiental, certo? A próxima, energia hidrelétrica. Ocorre com o aproveitamento da força das águas, tem a vantagem de não poluir o ambiente. Esse não poluir o ambiente, isso daqui é controverso atualmente, né, gente? São
estudos recentes que falam a respeito que você tem sim uma poluição, né? Eu já expliquei isso para vocês. Desvantagem de criar represas que inundam áreas agricultáveis, provocar a perca da fauna e da flora, atingir comunidades e suas atividades econômicas e interferir na dinâmica dos rios. Então, tem muita coisa ruim aí das hidrelétricas, né? Você acaba devastando uma água, uma área muito grande, tá? Você tem que fazer um reservatório muito grande, você devasta muito grande aquela região, retira muitas pessoas que moravam ali, cidades, áreas, grupos indígenas, quilombolas que moravam na região, tem que ser retirado ali da região. Você tem vários animais que acabam morrendo, acabando com a biodiversidade e tudo mais, certo? Então, você tem vários problemas aí. Questão 2. Escreva a seguir 2 atitudes que você e sua família podem adotar no dia a dia para contribuir com a proteção do meio ambiente. O que a gente pode fazer? Então, a gente pode fazer, por exemplo, separação do lixo, né? Para ter reciclado e não reciclado. Nós podemos diminuir o consumo, comprar menos roupas, calçados, objetos, coisas do tipo, fazer doação, utilizar o que realmente é necessário. Tem muita coisa que a gente nem usa mesmo, compra e não é utilizado, né? Então, diminuir isso. Podemos tomar banhos mais rápidos, utilizar a água da máquina de lavar para poder lavar a garagem, lavar calçada e coisas do tipo, para poder economizar água, né? Então, reutilizar essa água. Então, são muitos pontos importantes daí para a gente poder modificar. Página 379, nós temos... eu não vou ler tudo, tá, gente? Então, nós temos aqui o amarelinho, poluição, sólidos, é a resposta. O vermelhinho de frufruzinho, assim, ó, poluição atmosférica e outra estufa. Então, poluição atmosférica causada por veículos, usinas de energia, indústrias, prejudica a vida das pessoas e contribui para intensificar o efeito estufa. O vermelhinho, nós temos aí, para realizar suas atividades, as sociedades dependem da queima de combustíveis fósseis, tá? Como petróleo, carvão mineral e gás natural. O solo cultivável está sendo degradado pelo uso indevido e pelo desmatamento que causam processos como a erosão, a arenização e a desertificação. O próximo aí, que é a bolinha, tá? Alternativas, que é a resposta. O azul claro, água. O que tem o drexzinho aí, cor de rosa ou vermelho, vento. O que tem o negocinho colocado biomassa. A biomassa pode ser utilizada para gerar eletricidade em muitas termoelétricas. E o azul escuro, que é o último, a energia solar, pode ser aproveitada para gerar eletricidade em residências, usinas e assim por diante. Ok? Tem pouco tempo para terminar essa correção aqui, gente, que eu tenho que ir para a próxima aula. Vamos lá. 381. Questão 1. Leia a seguir as legendas que estão nos quadros e observe as imagens. Então, vocês vão ler essas legendas e a gente vai colocar aqui e organizar ela. Então, a primeira, ela está falando o quê, gente? Ela é realizada de modo geral em pequenas propriedades, tá? Então, a primeira é pequenas propriedades. Então, o azul que vem para esse primeiro. E a segunda, o clips vermelho, a resposta é o vermelho, que é em grandes propriedades, tá certo? Então, é só complementar aí até o final. Então, o primeiro, clipzinho azul, a resposta é azul. Clipzinho vermelho, resposta vermelho. Primeiro fica no último e o segundo fica no primeiro. Passamos para o próximo. 2. Conforme a classificação estudada na página 342, escreva o significado das indústrias de bens a seguir. Então, nós temos indústrias de bens de produção ou indústrias de base. Indústrias que transformam matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, de forma a abastecer outros setores da indústria. B.
Indústrias de bens intermediários são indústrias que fabricam os equipamentos para serem utilizados em outros setores industriais, como maquinaria, para indústrias automobilísticas, agropecuária, geração de energia, entre outros exemplos. C. Indústrias de bens de consumo são indústrias que transformam matérias-primas brutas ou processadas em bens consumíveis. Elas podem ser classificadas em indústrias de bens duráveis, como a automobilística e de eletrônicos, e indústrias de bens não duráveis, como indústrias alimentícias e têxtil. 3. Pesquise na internet, revistas, jornais, uma notícia sobre a poluição hídrica que tenha ocorrido no município ou no estado onde você mora. Depois escreva nesse espaço abaixo. Tem uma notícia que vocês podem pesquisar, não lembro do ano exatamente, mas é uma notícia falando a respeito de uma espuma que estava sendo jogada ali na região do Córrego das Antas, se não me engano. Então, foi uma poluição feita aí pelo processo, se não me engano, era Saneago que estava jogando esse dejeto, né, um monte de poluentes, e estava matando muitos peixes, tartaruguinhas, animaizinhos que tinham ali, tá? Então, vocês podem procurar notícias a respeito que vocês vão encontrar, sim, tá? Tem outras notícias também ali da região do Daia, de alguns poluentes que foram lançados e estava dando cheiro e mau gosto na água, tá? Então, essa é a nossa aula gravada, continuação aí de hoje, e acabamos nosso livro, certo? Boas férias para vocês, que dê tudo certo na vida de vocês, e a gente se vê depois aí, ano que vem, ou então em rede social, ou então se vê na rua, vocês me chamem e falam, professora, você foi minha professora e tal. Não lembro o nome de ninguém, gente, ainda mais fora da sala de aula, né? Minha cabeça não é muito boa. Mas se vocês me verem, conversem comigo e tudo, falam que foram meus alunos, e eu vou gostar muito de conversar sempre com vocês, tá certo? Então, é isso aí. Se algum dia eu não cumprimentar vocês é porque vocês mudam muito o rosto, normalmente. E mesmo que não mudem, às vezes eu sei que eu conheço, mas eu não tenho certeza, sabe? Aquela coisa assim. Ou então, às vezes, eu nem tô enxergando, gente. Eu uso óculos e muitas vezes eu saio de casa sem óculos e às vezes eu não vejo as pessoas. Tô distraída. Então, me cumprimentem, tá? Sempre. Que vocês verem e tal, não acham que é assim, que eu tô sem perceber quem é ou não te vi realmente muitas vezes, tá? Não é de propósito, não. Tá bom? Então, tchau, tchau. Um beijão pra vocês.